Fala, varejista! Está começando aqui mais um episódio do nosso Pricefy Talks. Para quem ainda não ouviu falar, não sabe o que é o Pricefy Talks, é uma iniciativa da Pricefy de levar informação inspiradora, um conteúdo bacana para os nossos clientes, nossos seguidores aí, né? Toda a comunidade do varejo, e a gente conseguir, de tudo que acontece, né, daqui dentro da Pricefy, dos nossos parceiros, a gente conseguir levar essas informações e esse conteúdo bacana aí para eles através, né, das mídias que hoje em dia está sendo tão ouvida aí, né, e absorvida, né, por todos nós. Então, nesse nosso episódio aqui do Pricefy Talks, eu tive uma ideia de fazer um negócio um pouco diferente. Eu criei uma trilogia, né, um negócio um pouco diferente aí do que é um podcast ou alguma coisa assim. Eu criei uma trilogia. Então, são 3 episódios falando sobre o mesmo tema, né? E cada um desses episódios, ele tem uma visão diferente. O primeiro que a gente gravou tem a visão dos especialistas de varejo. Então, nós trouxemos aqui o Olegário Araújo e o Ricardo Pastore, então, que são 2 referências aí do mercado para a gente. Então, eles falaram já para a gente trouxeram diversos insights e informações importantes. A segunda visão, né, a segunda gravação que a gente fez, que a gente trouxe, foi com a visão do varejista. Então, quem esteve presente aqui com a gente foi o Júlio Aoki, do Da Santa, então, que é até, né, André, um cliente aí da Bluesoft, então muito bacana, inclusive uma pessoa muito inspiradora, né, não só como pessoa, eu acho que das ações dele aí que ele faz, eu acho super bacana, foi um bate-papo muito legal, inclusive o pessoal aqui falou que foi muito bacana essa conversa que a gente teve. E esse nosso terceiro aqui, para a gente fechar essa trilogia, eu estou trazendo um pouco da visão de quem fornece soluções para o varejo. Então, a gente falar sobre o mesmo tema, e o tema é o que realmente tem o poder de encantar na loja, né? Porque, como eu falei, né, a gente tem muito, às vezes, um tema de experiência na loja que pode se transformar numa coisa simples, assim, puramente hype, né, de mercado. Tá todo mundo falando de experiência de loja. Mas o que realmente faz diferença, né? O que muda mesmo a loja para trazer experiência para o consumidor, para trazer experiência até mesmo para o próprio varejista, né, para o próprio colaborador do varejo. O que a gente está fazendo para isso? Então, essa é a nossa visão aqui hoje da tecnologia, tá? Então, se você ainda não viu os outros 2 episódios aí, né, dessa trilogia, para esse vídeo, aí lá, assiste o primeiro e o segundo, para depois você chegar aqui no terceiro e ter esse complemento aqui dessa visão desse nosso assunto principal. Legal? Então, vamos começar aqui nos apresentando um pouquinho. Eu vou primeiro falar dos nossos convidados aqui, pedir para ele dar uma palavrinha também. Então, o primeiro convidado nosso, ele é atual CEO da Bluesoft Sistemas, né? É uma empresa parceira, inclusive, da Pricefy, que fornece um RP na nuvem para varejistas. Eu acho que até foi um dos primeiros, não foi? Da vanguarda aí dos ERPs de nuvem para varejistas. Começou muito cedo lá na Bluesoft, né, André? Como engenheiro lá. Eu até estava falando isso para ele hoje, muito bacana, né? Que ele veio da área da tecnologia, hoje é o CEO, né, da Bluesoft, passou por diversas posições até chegar aí o cargo de CEO. E além disso, né, como a gente estava conversando hoje, tem um currículo bacana aí, palestrante, mentor, escritor, membro do Conselho de Varejo, enfim, tem um currículo muito interessante. Então, fala aí um pouquinho, André, seja muito bem-vindo ao nosso Pricefy Talks. André Faria. Obrigado por me receber aqui, um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Fernando, obrigado a Pricefy também. E para falar sobre temas que a gente é apaixonado, né? Falar sobre tecnologia, falar sobre varejo, falar sobre experiência do consumidor. Sim. Realmente a gente foi aí um dos primeiros ERPs do Brasil a ser SaaS, a ser web e depois a ser nuvem, né? Todo mundo achava que a gente era louco, porque a gente começou numa época que não era tão óbvio que a internet ia ser isso que é hoje, né? Então, ainda mais para o varejista, né? Ainda mais para o varejista. Então, imagina, a internet nem chegava a certos lugares e a gente dependia 100% aí da internet para operar. Mas a gente acreditou, persistiu, fomos o primeiro web, depois o primeiro em nuvem também, né? E tem sido uma jornada incrível, né? Junto com tantos varejistas. Então, vai ser excelente estar aqui com vocês hoje. Super legal, agradeço muito. Eu acho que tenho certeza que todos os que vão estar nos assistindo, nos ouvindo, vão gostar muito do que a gente tem aí para trazer. Vamos lá. Segundo o nosso convidado especial desse episódio, atuou como gerente de contas na Design Varejo, como diretor de novos negócios e Market Value e foi co-proprietário da Escopo Branding e Design. Isso tudo até que seu trajeto profissional trouxe até aqui a gente, a Pricefy.
onde atua hoje como líder de experiência e design. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Seja muito bem-vindo ao PriceFi Talks, Fernando Tecchio. Tudo bom, gente? Obrigado pelo convite. Eu gostaria de falar uma frase que, na verdade, nem é minha, é de um dos meus mentores, né, de varejo por aí. E ele fala assim que o varejo tem um bichinho que te pica. Ele pica e aí, tipo, você fica lá com... Tem gente que fica com zika, né? Com dengue, com... Esse é um bichinho bom, assim, muito bom. Ele te pica e você não sai mais disso, né? Eu, dentro do varejo, já tenho, acho que 13 ou 14 anos, exclusivamente com varejo, e não pretendo sair. Então, acho que fica também com uma mensagem de boas-vindas para todo mundo, né? O varejo, ele é assustador em alguns momentos, mas ele também é fascinante, né? E a gente está aqui também para tentar desnudar algumas dessas coisas, né? Obrigado pelo convite. No começo da nossa trajetória, a gente ouviu exatamente essa frase. Deve ser da mesma pessoa. Não, o meu foi da Fran. O meu foi da boca da Fran, porque quando a gente começou a Francine Marqueto, né, que passou aí por diversos varejos aí, foi super parceira nossa no começo da trajetória, mas ela falou isso, vocês estão entrando no mercado que é tipo um mosquitinho, vai picar vocês, se vocês gostarem, esquece, nunca mais vai sair disso. Mas vamos lá. Continuando aqui, falando sobre o nosso terceiro convidado, trabalha há mais de 25 anos com tecnologia para grandes empresas e tem mais de 10 anos dedicados à inovação de varejo. Ele é também palestrante em eventos de mercado varejista e atua como diretor de produto e inovação na PriceFi, a startup fundada em 2017 e que atua com solução omni-mídia em 6 mil lojas em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo ao PriceFi Talks, Alex Terra. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. Meu primeiro Talks aqui com esse time de feras que estão aqui, de especialistas. Muito bom. Eu fui um desses que foi picado pelo bichinho do varejo. O varejo tem muito desafio, ele realmente tem muitos problemas para a gente resolver e, ao mesmo tempo, isso dá muita oportunidade para a gente. Nós que somos solucionadores de problemas por natureza, vê no varejo um terreno muito fértil. Então, acho que esse bichinho, no nosso caso, ele é o bichinho do bem. Porque ele fala, olha quanta coisa que a gente tem para resolver. Quanta oportunidade, né? Então, já estamos há mais de 10 anos aí nesse mercado. Sim. E a gente ainda vê que tem uma estrada muito grande pela frente de desafio e é isso que nos motiva a sair da cama todo dia aí para ajudar esse mercado. É isso aí. Muito obrigado aí, Alex. A gente queria mesmo reunir aqui vocês para a gente conversar um pouco sobre essa visão, né, da entrega de valor, né, para o varejo, que eu acho que é fascinante, que o Alex falou, que é o bichinho do bem mesmo. Você vai falar, pô, como é que eu vou ajudar o varejista? Então, eu acho que essa reunião aqui vai ser muito bacana o que vai sair daqui hoje. Bom, então assim, o PriceFi Talks ele abre esse espaço, né, para a gente poder levar essa informação para os varejistas e para entusiastas, para estudantes. Né? A gente tem aí uma parceria aí com a SPM também, então estudantes eles consomem nosso conteúdo, né? Então acho que isso é muito importante para colocar no mercado. E é um sonho meu também, pessoal, cara, de fazer isso aqui. Você também, né, André, tem esse sonho lá, coloca Sim. isso daí em prática também. Você já faz vários também, né, da Bluesoft, pessoal mesmo teu também. Acho muito bacana os conteúdos que você leva para o varejo. Então vamos começar. Só reforçando o nosso tema, o que realmente tem o poder de encantar na loja. Né? Primeiro, assim, para a gente, acho que abrir o nosso bate-papo aqui, para começar mesmo, vamos falar um pouquinho do tema, sobre olhar mesmo sobre o varejista, né? Eu acho que uma primeira pergunta aqui que eu queria fazer, e André, de repente você pode começar a responder, no que diz respeito, né, em relação aos clientes varejistas, né, dos seus clientes, né, quais são as dores que você percebe mais que eles relatam sobre a experiência na loja, né? Eu acho que o que você tem ouvido, né? Eu acho que como a gente lida muito com, vamos dizer assim, o lado mais back-office, né, da experiência do cliente. Então, se falta um produto na loja, por exemplo, eu tenho um problema grande de experiência com o cliente. Para não faltar esse produto, tem uma série de processos que o varejista tem que fazer muito bem feito para que tudo aconteça muito bem, né? Verdade. São os bastidores ali do varejo. Então, ele começa tendo que comprar bem, por exemplo. Quanto eu peço? Abro um CD ou não abro um CD? É o momento para eu ter um CD ou recebo loja a loja? Compro do distribuidor ou compro diretamente da indústria? Qual a quantidade certa que eu preciso comprar? Quantos dias de cobertura? Será que eu compro muito para garantir que não vai faltar, mas aí comprometo meu caixa? Ou compro menos para eu ter mais caixa para poder fazer outras ações e investimentos? Então, a gente ajuda muito nesse olhar, né, daquilo que está nos bastidores ali, mas que é essencial para a operação funcionar muito bem. Sim. Como é que eu precifico? Como é que eu promociono? Com que frequência que eu faço tudo isso? Como é a minha relação com o fornecedor? Se eu faço acordo comercial, se não faço acordo comercial, né? Como é que vai ser o meu mix? Quantos produtos diferentes? E aí,
eu acho que, apesar da gente estar falando do cliente, né, passa muito por eu entender qual é a minha estratégia. E aí eu vou definir qual tipo de cliente que eu quero atender. E eu acho que isso é um tema super relevante, porque hoje tem muita tecnologia e a gente oferece essa tecnologia, mas nem tudo, nem todas as estratégias potenciais funcionam bem para todos os supermercadistas, todas as farmácias, por exemplo. Eu tenho que entender como é que eu vou me posicionar. E a gente tem muitas modas no mercado, né? Tem um momento, por exemplo, que no alimentar o atacarejo estava muito em alta. Então a gente via todo mundo tentando ser atacarejo, porque estava dando muito certo. Sim. E agora a gente está no momento das lojas de proximidade. A gente vinha até falando ali que até, né, o material de construção está indo para proximidade, o que é ótimo, mas a gente precisa entender como varejista, especialmente se eu sou um varejista regional, qual o meu formato, que cliente eu quero atender, por que esse cliente vem na minha loja, o que ele vê de especial aqui. Ele vem aqui quando ele quer preparar um jantar especial, ele vem aqui para procurar ingredientes mais sofisticados, ele vem para comprar o básico para o dia a dia. Sim. O que ele espera de mim? E aí, quando eu começo a entender que eu não posso ser tudo para todo mundo, a partir disso eu começo a gerar uma série de ações estratégicas e definir como vai funcionar a minha operação. E aí eu começo a desenhar um monte de processos de negócio, que aí é o que a gente ajuda muitos nossos clientes a fazer, deixar esses processos muito bem alinhados e definidos, para no final eu poder encantar o cliente e entregar para ele, né, não só o que ele deseja, mas de repente surpreender esse cliente para causar esse encantamento que a gente falou aqui. Perfeito. Cara, você sabe que é legal quando a gente fez essa trilogia, como um assunto conecta com o outro sem que a gente tenha conversado, que você tenha falado, por exemplo, com o Júlio, por exemplo. É uma das coisas que ele falou, cara, assim, eu não faço nada muito hype na minha loja sem eu saber se de fato aquilo vai gerar valor. Porque hoje em dia pode ter um monte de novidade aí aparecendo no mercado, coisa legal, bacana, que de repente chama a atenção, mas o que de fato isso vai mudar na minha loja, o que de fato eu vou ajudar o consumidor, o que de fato eu vou ganhar mais dinheiro com isso, porque é lógico, tem que pensar em tudo isso, né? Então, você me permite, pegando esse gancho em que vocês dois falaram, aqui no Design de Experiência na PriceFi, a gente sempre olha para muita coisa, né? Mas 3 coisas principais, vamos dizer assim, que é a trilha de venda, a trilha de comunicação e principalmente assim, uma coisa que a gente chama de retail design, né? Que é tudo que compõe a loja ali, que pega um pouco de tudo, né? Você diria que tem coisas dentro do teu negócio, dentro da tua visão, né, da visão do pessoal da Bluesoft, que fariam sentido assim, o que esse cara tem que olhar para responder, por exemplo, essas perguntas todas que você fez? Eu acho que é muito importante ele ter esse entendimento, né, de quem ele quer ser e de como ele quer ser único, como ele quer ser diferente. Eu acho que a partir dessa visão que não tem certo e errado, né? Porque aí, de novo, é a imaginação, não tem fronteiras. O que eu quero ser para os meus clientes? Porque eu quero que eles venham aqui. De que maneira eu vou ser diferente de todos os demais? A partir dessa resposta, a gente define coisas concretas, né? Estou falando aqui parecendo muito abstrato, mas, por exemplo, vamos pegar algumas redes norte-americanas ali. Se a gente pegar a Costco, por exemplo, você vai encontrar ali 2 marcas de produto. Você vai encontrar uma maneira de exposição dos produtos super, vamos dizer assim, rústica, né? Não é uma apresentação belíssima, mas ele consegue oferecer preços muito baixos. Essa é a proposta de valor dele. É a proposta de valor. Só que para ele fazer isso, ele toma decisões que vão desde a área mais visual da loja até a maneira que ele negocia com os fornecedores, o tipo de produto que ele tem, que normalmente é marca própria, né? Pelo menos uma opção marca própria e uma opção de outras indústrias. Vai vender grandes volumes em vez de volumes menores. Então, tudo isso vai influenciar. Agora, se eu quero dar uma opção mais premium para os meus clientes, por exemplo, uma experiência de loja muito boa, quero vender produtos de margem agregada, eu quero que ele venha aqui para encontrar ingredientes que ele não conhece, descobrir novos produtos e tudo mais, eu vou desenhar tudo de forma diferente. A maneira que eu escolho os fornecedores, a maneira que a ambientação da loja vai funcionar. Eu não quero que ele venha, compre rápido e vá embora. Eu quero que ele passe muito tempo aqui, eu quero que ele volte várias vezes na semana. Então, acho que a partir dessa pergunta, como eu sou diferente, como eu sou único... Qual que é o meu propósito, né? Eu vou definir tudo, eu vou definir como eu precifico, vou definir meu mix, vou definir como vai ser o visual da loja. Né? E aí, muitas das perguntas que a gente se faz e que o varejista se faz, ele vai encontrar quando ele tiver essa resposta. Às vezes, ele parte de uma pergunta diferente. Ele parte como eu posso ser mais competitivo, né?
E daí isso leva a muitas possibilidades, sim. muitas respostas diferentes. Né? Boa. Alex, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual que é a sua visão, né? E aí, tá, até como produto e inovação, sobre os varejistas, né? Qual que é o que você mais ouve de preocupação deles atual? Se ele está pensando muito em vender, de fato, ou se hoje em dia, ou se eles estão olhando muito para a questão da experiência na loja? Eu acho que isso não é tão desassociado assim. No final está tudo muito relacionado, né? No fim do dia, o varejista ele quer aumentar os resultados deles. Legal. Pode ser através de vender mais, melhorar a margem dos produtos ou diminuir os seus custos. Mas você não tem que necessariamente escolher um ou outro. Muitas vezes, uma decisão de processo ou de tecnologia, você vai melhorar isso como um todo. Então, o que a gente ouve dos clientes da Pricefy, né? Hoje são quase 6 mil lojas aí que a gente está atuando. Muitas dores de operacional de loja, que é a questão do back-office que o André comentou. Então, a gente tem dores de processo que vão naturalmente melhorar a experiência do cliente. Por quê? Você tem algumas tecnologias que vão melhorar diretamente a experiência do cliente, que vão interagir com o shopper. Por exemplo, self-checkout. Acho que é um exemplo clássico. Sim. É uma tecnologia que vem, melhora a experiência, contanto que seja o propósito daquele varejista que trabalha com uma cesta menor de produtos para alguns clientes que vão fazer uma passagem rápida pela loja. Não faria sentido um self-checkout, por exemplo, para um ticket grande de atacarejo que você vai lá com 3 carrinhos no caixa. Então, isso daí é uma tecnologia que melhora a experiência diretamente com o shopper. Mas a grande maioria das soluções, elas trabalham na retaguarda para indiretamente melhorar a experiência. Então, quando você trabalha na retaguarda para tirar ruptura, quando você trabalha na retaguarda para colocar a precificação certa, quando você trabalha na retaguarda para você liberar mais tempo do colaborador de loja, tudo isso, em consequência, vai melhorar a experiência do cliente. Então, muitas vezes as preocupações que chegam para a gente não é necessariamente de quero melhorar a experiência do cliente, não diretamente, mas indiretamente através dessas melhorias, principalmente de back-office que a gente faz. E quando você tem uma venda assistida, por exemplo, né, em cosméticos, Exatamente. Dependendo do Home setor ali, center, né? você pode empoderar muito também o colaborador com tecnologia, né, o vendedor ali, para que ele possa prestar um atendimento muito mais personalizado. Isso. Sem dúvida. E aí você junta, dá informação sobre o back-office, quer dizer, esse produto você está procurando, eu não tenho agora, mas eu te entrego amanhã na sua casa, ou você pode ir na loja tal que lá você vai encontrar esse tipo de coisa, e até como integrações lá com o CRM, eu posso entender muito bem sobre o perfil daquele cliente, lembrar ele de coisas, oferecer informações sobre o produto que ele não sabe, Perfeito. e aí de fato me torna um vendedor que agrega o valor ali na relação com o cliente usando a tecnologia, né? Sem dúvida. E hoje, mais do que nunca, os clientes chegam mais preparados para a loja. Então, a última coisa que você quer é que o vendedor saiba menos do que você como cliente na loja. Então, para você ter que capacitar e você ter que liberar ele das burocracias do dia a dia do back-office de loja. Porque Que é um paradigma. Exatamente. Né? Ou grande, talvez. Ele pode até estar capacitado, mas ele está ali recortando a etiqueta com a tesoura e não está tendo tempo de atender o cliente, não faz o menor sentido. Mas isso acontece muito em lojas de eletroeletrônico. Você tem pessoas que chegam ultra especializadas. Ele quer que o vendedor tenha um conhecimento dali para frente, né? Que é o seu caso, né? O Alex foi comprar uma televisão uma vez e falou, cara, eu já entendi todos os códigos, aquele monte de códigozinho, as versões da televisão. Agora você chega numa loja, coitado do vendedor. Dá uma aula se ele não souber. Mas, cara, isso que você falou tem até a ver um pouco... Entraria ali no assunto um pouco de pandemia, que as pessoas, elas, cara, com a pandemia, elas precisaram conhecer mais através, né, de tecnologia, do celular, enfim. Eu acho que se aprofundaram muito mais em produtos, enfim. E agora, quando abriu de novo a loja, as lojas têm que estar muito... A gente falou nos últimos 2. A loja tem que estar muito mais preparada para receber essas pessoas, porque elas estão vindo de um processo que foi trabalhado que nunca antes havia sido trabalhado dessa forma e com uma tecnologia pesada agora na mão, né? Eu vejo isso muito com pessoas até de mais idade que facilitou muito a vida, né? No começo tinha um certo medo, mas depois facilitou. Mas eu não quero me aprofundar muito nesse lance de pandemia, não, mas eu queria até pular aqui um script, mas falar com o Tekio. Dessa visão dos varejistas que eles estão buscando vender mais ou proporcionar experiência, na sua visão de design de loja, o que você acha que isso agrega nesse sentido, né? O que o varejista está buscando nessa questão de design que agrega na experiência da loja, o Tekio? Uma coisa, assim, eu não sou...
talvez os designers me matem, né? Eu não sou designer de formação, mas faz muito tempo que eu estou fazendo isso, né? Olhando para isso. Mas design, para mim, a gente tem que responder algumas coisas. O principal é a forma e a função, né? Então, assim, essa camiseta é bonita, mas ela serve em mim? Ou essa camiseta serve em mim, mas ela tem a ver com a minha personalidade? Então, eu preciso responder as duas coisas. Né? Então, e esse é talvez um outro paradigma grande do varejo, né? Então, tá bom, vou deixar minha loja bonita, mas e daí? Acho que todo mundo aqui já viu lojas, não só no Brasil, mas fora do Brasil, de olhar e falar, nossa, essa loja é espetacular, ela é muito bonita, ela passa alguma coisa, mas ela está efetivamente fazendo a experiência melhorar? Porque, num primeiro momento, vamos pensar, sei lá, 20 anos atrás. Então, né, a classe média melhorou, todo mundo foi para fora, viu coisa. Então, você entrava em qualquer loja, não vou citar nomes aqui, porque não tem loja melhor ou pior, você falava, puxa, que legal essa loja é bacana. Aí você vai para fora e o brasileiro começou a ter acesso a coisas que são não só bonitas, que são também funcionais. Né? Então, ele começou a exigir mais do varejista também. Então, hoje ele não simplesmente consegue, ele entra numa loja e fala, essa loja é bonita, ela me atende. Não, ela é bonita, mas tem que ter alguma coisa diferente. Ela tem que ter um bom layout, ela tem que ter um bom sistema de precificação e carteamento, ela tem que ter alguma tecnologia que, de repente, não é meio, é fim, ou ela precisa ter um bom treinamento. Às vezes, o diferencial é esse. Né? Então, assim, isso, para mim, é meio óbvio, mas eu acho que o nosso varejo aí, talvez esteja colocando no balaio o mundo inteiro. Ainda não consiga fazer isso com uma excelência. Lógico, a gente vai a uma loja específica na Alemanha, é linda, mas e uma loja no interior do Brasil? Então, acho que o que tem que olhar tá bom, que volta no que você falou, André, tipo, isso responde à minha essência, está na minha essência, e o que significa responder a uma questão de forma e de função dentro do que eu ofereço para esse cliente. Então, a minha loja, ela não precisa ser exatamente linda, incrível, maravilhosa, mas ela tem uma tecnologia, um treinamento que responde àquilo, e, além de tudo, ela consegue ser agradável. Matou. Acho que assim, a primeira grande coisa você resolveu aí. Né? Porque, que nem se falou, né, Fernando? Acho que principalmente na pandemia as pessoas foram atrás de informação. Então, ele não pode se sentir enganado. Ele precisa, no mínimo, olhar para a tua loja e falar, pô, essa é uma loja que me atende. E, cara, e se ele chega numa loja hoje e a loja não atende ele fala, por que eu vou comprar no celular, então, sabe? Na mesma hora. Pra que eu vou sair de casa, então, já que eu vou nessa loja, eu não vou mais. Eu compro esse produto por aqui e tá resolvendo o meu problema. Ele aprendeu a fazer isso. E aí acho que a loja cria uma oportunidade incrível para relacionamento e experiência, né? Então, por exemplo, a Nike faz uma coisa muito bacana de experiência. Você vai na loja, você pode calçar o tênis, pode jogar uma partida de basquete com o seu amigo ali, interativo com Xbox e tudo mais. Aí você fala, pô, como é que eu transporto a experiência legal que eu, como alguém que gosta de basquete, tive na Nike para o supermercado? Então, às vezes você pode degustar um produto, você pode degustar um vinho, sim, mas e se eu for uma livraria, não sei, de repente eu chamo um autor ali para falar sobre a obra dele, e esse tipo de coisa, né, esse tipo de experiência mais sensorial é mais difícil de você simular através da internet. Então, você cria experiências únicas que também vão fidelizando, né, e vão dando um espaço muito maior no imaginário dos seus clientes ali para a sua marca. Eu acho que, nesse sentido, são oportunidades que a gente ainda tem espaço para poder trabalhar. Eu acho que também, André, que causem um impacto. Alex, só me permite, esse tem um exemplo, minha primeira viagem internacional, tem 10 anos. Internacional grande, né? Assim, fui para Nova York, aí vai no Sorro, você fica maravilhado, né? Aí você entra na Dean DeLuca, você compra tudo. Aí você entra na livraria, você quer comprar tudo, mesmo que você não vá ler. Aí eu entrei numa loja da All Star. Eu só uso All Star, eu só usava, né? Agora eu tô velho, tô usando tênis ortopédico. Aí eu entrava na loja da All Star e comprei um tênis do Coringa. Ele é lindo, funcionava. Eu tenho esse tênis até hoje, tem 10 anos. Você não esquece o dia que você comprou. Causou emocional. Eu nunca mais deixo a loja como teatro, né? Mais ou menos, que a gente fala. Você fala aí para calçados. Eu tive na loja da Centauro da Avenida Paulista faz 2 semanas. Sensacional a loja. Você pode colocar o tênis, testar ali numa esteira, tem uma sinuca gigante, tem uma arquibancada para o pessoal assistir jogo da Copa. Sensacional. Recomendo para todo mundo. Pet friendly. Eu que tenho cachorro, gosto de lugares que eu possa levar meu cachorro, principalmente no domingo lá na Avenida Paulista. Mas quando você vai trabalhar com produtos de menos valor agregado, que é o caso dos supermercados, que a maioria dos clientes da Pricefy, a maioria dos clientes da Bluesoft são supermercados, será que eles estão olhando para a experiência dessa mesma forma? Porque todos os cases que a gente fala de loja da Nike, loja da Adidas, muitos cases de lojas de eletroeletrônico, cases da Best Buy.
como é que a gente traduz isso para o varejo alimentar, né, de baixo valor agregado? Então, esse olhar está sendo dado da mesma forma? Bom, como vocês já trouxeram o Júlio no episódio anterior, né? Não vou dar spoiler, acho muito legal conhecer a loja dele, ele faz um trabalho incrível lá no Da Santa, mas tem uma experiência interessante também com um cliente nosso que ele tem uma venda bastante significativa pela internet, mas também tem loja física, e na loja física deles eles fazem cursos e eles vendem principalmente ingredientes para empreendedoras que fazem doces em casa para vender, ou que tem pequenos restaurantes, empreendimentos, né? E eles se tornaram uma grande referência porque eles ensinam. E eles ficaram incrivelmente grandes no Instagram, eles fazem lives semanais, eles têm um espaço para cursos presenciais, eles trazem chefes especialistas que, principalmente, né, para fazer confeitaria, que mostram como fazem. E um dos slogans que eles usam, né, Loja Santo Antônio, o nome deles, né, é que a sua cozinha pode ser, né, o seu negócio. Então, muitas mulheres se tornaram empreendedoras e descobriram essa possibilidade visitando a loja deles. Então, tem um impacto na vida dessas pessoas incrível através desse relacionamento com a loja física, principalmente. Então, é um case que eu sempre gosto de contar, que já existe há muitos anos e continua funcionando super bem, mesmo agora na era digital. Então, a internet só empoderou isso. Porque isso ajuda a compor ambiente também, né? A gente tem uma atriz que a gente faz aqui dentro, e a Carolina aqui do Design Experiência, que uma das coisas que a gente põe nela é assim, qual é o meu nível de envolvimento com aquela categoria? E aí você vai no seu marché, vai no seu onde, parece tudo muito parecido. Mas eu fui olhar a fundo esse final de semana, fui no marché e essa categoria, esse item parece que não mudava conforme a categoria. Eu me vi depois sendo influenciado pelo ambiente, melhorando a minha experiência com aquela categoria. Então, quer dizer que eu posso comprar feijão de uma outra forma? Posso. Essa ambiência geral, que inclui tudo isso, né, desde a operação, tecnologia, pessoas, ela pode influenciar. Foi a primeira vez em 12, 13 anos que eu pensei isso. Por coincidência, o tema do nosso assunto aqui. Realmente eu vi que é possível fazer isso realmente. E a gente falou dos objetivos do varejista, no final do dia, aumentar a sua lucratividade. Seja aumentando receita, aumentando a margem, diminuindo custos. E aí você tem que fugir da briga de preço. Se você quiser competir por preço, o atacarejo sempre vai ganhar. Porque ele compra numa escala muito maior, ele prepara a loja para venda em volume. Então, se um supermercado, uma loja de menor porte, quiser ganhar briga, é na experiência. E um caso até recente, né, do GPA, que é cliente da Pricefy, eles estão reposicionando o Pão de Açúcar como um supermercado premium. Então, até quando o Extra estava no grupo, né, antes da venda para o Açaí, a briga estava por preço. O Extra estava tentando se posicionar muito próximo de atacarejo recentemente. E aí o cliente vai lá para ter o melhor preço. E se ele não tem o melhor preço e não tem uma ótima experiência, ele acaba não tendo venda naquele canal. Então, essa é a única forma de não brigar por preço, no final do dia, é melhorar a experiência. Concordo plenamente. Muito legal. André, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para você. Recente, a gente pode pegar aqui dos últimos 3 anos aí, né, mais ou menos. Pode ser até dentro da BlueSoft, eu acho. Depois o Alex também pode responder essa, que acho que de Pricefy também ele vai conseguir enxergar. Que soluções que você enxerga, né, que se destacaram quando você pensa em experiência? Mesmo trabalhando, como a BlueSoft trabalha mais na retaguarda, ela não é algo tão, entre aspas, né, fica muito visual para o shopper, mas fica. Ele que, né, às vezes não sabe, porque tudo que você gerencia, no final das contas, reflete na loja, né? Muita coisa reflete na loja. Mas o que você enxerga que foi diferente nessa questão de experiência que a BlueSoft fez ultimamente aí? Um investimento bastante grande, né, que acho que a gente fez nos últimos anos, muito movido, claro, pelo momento de pandemia, foi nessa questão toda de uma experiência mais digital, quer dizer, permitir o consumidor ter uma relação online com o varejista, mesmo que ele seja um varejista regional, mesmo que ele tenha poucas lojas, né, porque no início, muitos clientes nossos tinham esse receio, né? Poxa, vou começar a fazer uma operação na internet, como é que eu vou fazer entrega? E não tinha essa maturidade que tem hoje em dia. Uhum. E quando eles iam procurar, muitas vezes, os players mais tradicionais, um projeto desse ficava muito caro, envolvia muita gente, envolvia agência, envolvia tirar foto dos produtos. E a gente começou a pensar como é que a gente pode simplificar tudo isso para que seja muito fácil.
Afinal de contas, muitos dos produtos que são vendidos nos supermercados são os mesmos, né, em diferentes supermercados. É claro que todo mundo tem o seu mix diferencial, mas tem uma boa parte que se mistura ali. Então, a gente facilitou muito o processo. Na época da pandemia, foram dezenas de clientes que a gente conseguiu ajudar a sair do zero para começar a atender seus clientes por WhatsApp, começar a vender online, começar a fazer televendas, venda assistida, todo tipo de coisa nesse sentido. E aí, depois de ter uma primeira operação, a gente começa a melhorar a experiência de várias maneiras. Eu quero substituir o produto se faltar, eu quero mandar um áudio no WhatsApp porque eu sou, de repente, né, idoso, tenho mais dificuldade, mas eu quero que alguém me mande o pedido por e-mail do mesmo jeito, eu quero pagar online, ou eu quero pagar na maquininha aqui na minha casa, ou eu quero ir buscar o produto na loja. Então, todas essas variedades, né, de atendimento digital e mantendo essa singularidade, né, essa visão única de marca. Eu não quero sentir que eu estou trabalhando com o supermercado quando eu peço online e diferente quando eu vou na loja. Se eu comprei online e quero devolver na loja, eu quero ter um relacionamento com essa loja. Então, a gente ajudou muito nisso e a gente viu também bastante inovação no sentido de como é que eu ajudo a dar crédito para o cliente. Então, seja via cartão private label, no interior ainda tem muitas outras modalidades, às vezes o próprio varejista, né, que fornece crédito para o consumidor. Então, isso de um tempo para cá a gente percebe também que está voltando e está se falando de algumas inovações nesse sentido, como é que eu avalio o risco de crédito para poder oferecer um crédito melhor para o meu cliente do que ele conseguiria, às vezes, fora. Então, são algumas coisas que a gente vem reparando aí e que estão avançando bastante. Muito legal. E na sua visão, Alex, eu acho que como produto você consegue imaginar, né? O que você viu aí nesses últimos anos, pelo menos 2 anos mais ou menos? Acho que depois da pandemia, uma coisa que a gente percebeu muito, depois do contato digital, de fazer compra online, compra pelo celular, os clientes em geral ficaram muito mais exigentes. Sim. Então eles não toleram erros de loja que às vezes eles toleravam anteriormente. Ou seja, se eu chegar na loja e tiver alguns problemas, alguns atritos, eu não volto mais lá, eu prefiro comprar pelo celular dentro de casa. Então, a gente, até tentando fugir dos clichês, mas sem conseguir fugir, o varejista ainda precisa fazer o básico bem feito. Então, sim, a gente vem entregando soluções, algumas soluções ainda para organizar a casa, para fazer o básico bem feito no que a gente consegue fazer muito bem hoje, que é a comunicação de produto, preço e promoção. Né? Então, chegar na loja, ver um preço na gôndola, na hora que chega no caixa está com outro preço, o cliente não tolera mais isso. A gente está tendo, com implantação de várias tecnologias, inclusive de pricing, que a Bluesoft traz, uma troca de preços muito mais agressiva do que se tinha há 2 anos atrás. Mais competição com os canais online, mais competições com os mercados de vizinhança, ferramentas de pricing que conseguem fazer mais testes ali de precificação do produto, fazem com que uma loja tenha que trocar, às vezes, 1.500, 2.000 preços de um produto num único dia. Todo dia. A gente tem cliente que faz isso. Sim. Você imagina fazer isso sem tecnologia. Então, a gente entra com uma solução que parece muito simples, que é simplesmente deixar o preço correto na gôndola, mas não, por trás disso tem uma complexidade muito grande e o motivo disso pode ter causado justamente na pandemia, de você ter mais concorrência e o cliente mais exigente. Então, a gente entrega hoje essa solução tanto de uma impressão de etiqueta em papel, etiquetas eletrônicas, digital signage. O varejista passa a ter receita com trade marketing, com digital signage. Então, nos últimos 2 anos, a gente cresceu bastante com a solução, principalmente do básico bem feito na comunicação de preços. E dá poder para o varejista, né? No mínimo, ele conseguir negociar com a indústria ou junto com a indústria, né? Então, também empodera ele nesse sentido de que a gente sempre fala, é a indústria que tem essa informação. A gente já isso já não é mais um paradigma. A gente já começa a ter varejo também com informação. Que a gente achou que nunca fosse acontecer, né? Isso é muito legal. O básico bem feito, acho que é 90% aí do foco que a gente devia dar sempre, né? Acho que foi com tema certeza. De umas 2 ou 3 NRFs. Não tem como fugir, né, desse assunto. Acho que se a gente fala de perdas, por exemplo, né, no supermercado, é um assunto sempre muito relevante. Então, num segmento que tem margens muito pequenas, a gente pode aí olhar para as empresas de capital aberto, como o GPA, por exemplo, dentro, fora do Brasil, a gente vai ver que as margens normalmente são bastante apertadas, né? Então, você vai encontrar margens de 3%, margem líquida contábil final. Quer dizer, se tudo der 3% certo. se tudo der certo. Aí você pega o CDI de 12% no Brasil, você fala, só um maluco
vai investir no varejo, né? Verdade. Mas tem que ser apaixonado e tem que tomar uma bela picada do bichinho. Mas, no final do dia, quando a gente começa a olhar para uma série de básicos bem feitos, a gente consegue evoluir demais os números, os indicadores, e perdas é um dos maiores aí. Então, a gente vê pesquisas da Abras, da Abrap, e às vezes mostram perdas muito grandes, né? Acima de 2%. Então, você fala, poxa, se a margem é 5%, 4% e eu tenho 2% de perdas, o que eu evoluir aí, eu tenho um ganho incrível. E dá para melhorar muito. Com bons processos, com boa tecnologia, a gente consegue melhorar e entregar resultados incríveis. Aí, além de resolver o problema do desperdício, de perder alimentos, que também Claro. é uma outra questão super relevante. Eles falam muito em ESG, tem tudo a ver Sem com isso, dúvida. né? E no final ali, no bottom line, na última linha, no lucro, que é o que todo mundo quer, Sim. a gente consegue também fazer isso melhorar bastante. Além de tudo, é ruim para o planeta, né? Você ter esse desperdício. A Abras tem esse número que ela fala que se perdas fosse um varejista, ela estaria no top 10 dos varejistas do Brasil. O Brasil, acho que, não sei se é ainda, mas era o país que mais jogava alimento fora, né? Se não é, ou é um dos, né? Então tem que ser olhado, não só na ponta do lado. Claro. Chegando mais ou menos na metade aqui, eu queria até passar um pouquinho, mas tem uma pergunta que eu fiz nos 3, que é justamente sobre o tema dela, mas assim, é a pergunta para ser respondida. Na tua opinião, vou começar pelo André, o que realmente tem o poder de encantar numa loja? Na sua opinião, talvez como pessoa, não precisa nem responder como André, CEO da Bluesoft, mas o que você acha que numa loja realmente tem o poder de encantar? Eu acho que quando a gente vai à loja, encontra aquilo que a gente está procurando, né? E é surpreendido, né? A gente descobre, tem uma experiência que é melhor do que a gente esperava, né? Você sai com aquela vontade de voltar, né? Com aquela vontade de retornar. Então, claro, de novo, depende do que você está buscando. Não tem uma resposta única, mas eu gosto muito de descobrir, por exemplo, novos produtos. Eu gosto quando eu vou no supermercado e encontro tudo aquilo que eu estava procurando. Eu gosto de ser bem atendido, eu gosto de ter uma ambientação legal, né? Então, esse tipo de experiência com certeza conta bastante para mim. Agora, de novo, dependendo do consumidor, isso pode mudar completamente, né? Não tem. E esse não é o tem uma desafio do resposta varejo. única, esse é o Como ele desafio. consegue atender todo tipo de cliente diferente, né? E com uma proposta de valor única. Então, o André colocou no começo. Se você quiser fazer tudo para todo mundo, você não faz nada para ninguém. É isso aí. Então, você tem que se conhecer como varejista e saber que público que você quer atender. Aí a palavra que eu anotei aqui é relacionamento, né? No seu caso, as empresas que souberem se relacionar muito bem com você vão identificar, né? Exatamente isso que você gosta para poder te proporcionar mais isso. Então, relacionamento, CRM, aí você tem as tecnologias por trás que podem ajudar nisso. Tecchio, na sua visão, o que você acha que realmente faz a diferença dentro da loja? A gente tem o quê? Uns 40 minutos? 40 segundos. Então, brincadeira, mas eu sempre volto, e na verdade volto na tua primeira fala, André, que é assim, eu sempre preciso olhar o que a marca está dizendo. E para mim, marca, a gente se relaciona com as marcas como me relaciono com vocês. Então, e a gente está na era de que a gente precisa olhar esse consumidor como um cara único, né? Uma pessoa única. Né? É lógico que nem você falou, né, Fernando? Assim, não tem como, perdão, o Alex falou, não tem como fazer tudo para todo mundo, né, customizado. Mas a gente precisa, no mínimo, assim, parecer que a gente está tentando. Então, se eu tenho uma loja que assim, ela parece que é feita para mim, tudo bem, não vai ser 100%, mas eu vou olhar e falar, caramba, eu me identifico com essa loja, ou me identifico com esse estádio de futebol, ou com essa marca de RP, ou com essa marca de comunicação para produto, preço e promoção. Então, acho que se a gente, como consumidor, se sente acolhido, com certeza eu vou voltar. Acho que é por aí. E a gente vira fã da marca, né? Não tem jeito. Eu sou muito fã da Apple, por exemplo. Todo mundo fala, Apple fanboy. Na Bluesoft, por muito tempo, a gente só tinha equipamentos, computador da Apple. Vocês foram lá, vocês viram. Sensacional. Fala, meu Deus, né? Tudo da Apple. E é um pouco disso. Então, a gente fica encantado, a gente fideliza, a gente conhece tudo. Acho que se a Apple lançasse um ralador de queijo, eu comprava. Quer dizer, não tem o que não compraria, porque justamente você quer cada vez mais daquela experiência tão boa. Eu já li vários artigos falando, né? Transforme seu cliente em fãs, né? Que eu acho que é o ponto principal, né? Então, tipo, quando você tiver fãs da sua marca, do que você faz, você vai resolver muitos dos seus problemas. E você, Alex, a sua visão? O que você acha que para você encanta? Eu vou falar depende. Mas é sério, agora, o depende do canal. Eu vou pegar 3 casos recentes de varejo que eu fui, e eu como shopper, né? Comentei da Centauro.
Fiquei 2h30 na loja. Experimentei um monte de tênis, fui bem atendido, fui lá experimentar, sentei na arquibancada para assistir um pouquinho do jogo, fiquei conversando ali com os vendedores, tentando entender alguma coisa de tecnologia de roupa. Achei sensacional, então o que me encantou nesse caso foi muito a questão do relacionamento. Ter um vendedor especialista no assunto, que me atendeu e me deu uma dedicação assim, como se eu fosse o único cliente daquela loja. A loja estava cheia, na Avenida Paulista. Então isso me encantou. Agora, quando eu vou para outro canal, por exemplo, eu tenho um medicamento que eu tenho que comprar ali recorrente. E eu descobri que se você comprar pelo aplicativo, na mesma loja que eu comprava do outro lado da rua, é mais barato. O que eu faço? Saindo de casa, eu compro no aplicativo para fazer o Story Pick. Na hora que eu atravessei a rua, peguei o produto e saí. Então, o que eu queria e que me encantou foi não gastar nem 1 minuto dentro da loja. Literalmente, eu fiquei menos de 1 minuto dentro da loja. Eu fui até o balcão, assinei um cupom, peguei o produto e saí. Então, nesse caso aí, tira todos os atritos possíveis com o menor custo. Porque é um medicamento de uso recorrente. Eu já sei qual que é o medicamento que eu preciso. Então, nesse caso, o preço conta e o mínimo de atrito no varejo conta. Eu vou pegar um outro caso do supermercado, que todo mundo aqui... Eu sei que todo mundo aqui gosta de ir no supermercado, nós que estamos aqui, a gente é fã de loja física, de pegar o carrinho, circular. Eu tive no Oba, há uns 3 dias atrás, e o que eu gosto de lá, a curadoria de produtos que eles fazem. Então, eles têm produtos diferenciados que eu não acho em outro supermercado. A forma como eles escolhem os produtos de FLV, a forma como eles fazem curadoria de vinhos, de carnes. Então, a seleção do produto que passa ali pelo sortimento, que é uma consequência do propósito, da proposta de valor para que público que você quer atender, é o que me encanta. Então, por isso que o depende no final. Depende desse canal. Se é um produto de artigo esportivo, foi atendimento, porque eu não sou especialista nisso. No caso de drogaria, de compra recorrente, eu quero o mínimo de atrito e quero o preço. No caso de supermercado, eu quero, na loja física, ter a curadoria de produtos que eu não acharia em outras lojas. E uma coisa muito bacana, né, que acho que faz a gente refletir é que muitas vezes, né, para supermercado, você pode estar em momentos diferentes da jornada, que você quer ter experiências diferentes. Então, você pode ir no supermercado com aquela pressa, você não quer pegar fila nenhuma, você quer pegar o que você precisa e sair rápido dali. E tem também aquele momento que você vai para ficar conhecendo os produtos, se tiver degustação, você vai aproveitar, Exato. Você vai sem pressa alguma. E aí até pegaria uma filinha, fica no Wi-Fi ali de boa, né? Mas são momentos diferentes da experiência. Perfeito. É como quando a gente vai comer um hambúrguer, né? Você sabe quando você precisa ir ao McDonald's e quando você vai ao Madeira ou até numa hamburgueria super gourmet, com atendimento. E a sua paciência no McDonald's vai ser diferente de Com quando certeza. você vai naquele restaurante. Com Embora certeza. você está indo comer hambúrguer 2 Você vezes, já né? tem uma Isso aí. expectativa de ser atendido com rapidez, né? Exatamente. É que você falou, né? Cada canal ou cada representação ali, você vai com uma expectativa diferente. Então, acho que isso é muito legal. Eu tenho a experiência que você estava até comigo lá, que a gente estava naquela rede, esqueci agora o nome, né? Mas, enfim, em Santa Catarina, em que a gente estava numa fila do caixa, nem tinha muita fila e tal, e de repente me bate assim no ombro o Bruno, aí eu lembro o nome dele, aí você vê como a experiência, ela te afeta, te impacta, né? E o cara chegou e falou, você quer um cafezinho? Eu olhei para ele assim, como assim? O cara tinha uma mesinha, um cafezinho, umas bolachinhas, e falou, não, é uma cortesia aqui nossa, um cafezinho quentinho, tal, na hora ali. Eu tirei até foto com o cara ali. Você falei, cara, que sensacional, um negócio que eu nunca tinha visto, assim, sabe? Tipo, simples. Superou a expectativa, porque você não tinha essa expectativa. Jamais, eu tava ali com o Alex, ali a gente tava, né, comprando umas coisas pra a noite lá jantar, alguma coisa. Cara, do nada, eu olhei pra ele, você quer um café? Como assim um café, cara? Tô na vila do... Não, pode tomar aqui e tal. Sensacional. E que me deu uma sensação, talvez pra mim, naquele momento, deu uma sensação tão boa. E de pra ele acolhimento, também, né? né? Pra ele também tal. O cara com um sorriso no rosto, sabe? É o que eu falo quando a gente fala de experiência aqui. A experiência ela tem que ser proporcionada por todas, ela tem que ser 360, né? Ela tem que ser proporcionada por todos, de fato, inclusive os colaboradores daquela empresa ali, daquele varejo. Então, naquela situação, ele estava numa situação que ele queria me proporcionar algo positivo, e não só com o produto que ele me ofereceu ali, e vou falar, não me ofereceu um café para vender. Não era degustação. Não era degustação. Era para melhorar a sua experiência para me na acolher loja. mesmo, exatamente. Então, assim, o sorriso no rosto dele, tudo. Então, assim, eu falei, puta, isso aqui sim resume a algo de experiência positiva. Então, isso eu acho muito interessante. Bom, a gente está meio que já chegando no final do nosso Price Fight Talks. Passa muito rápido a conversa. Eu falei para vocês, a gente acha que vai falar aqui, fazer 30 perguntas, esquece, né? Passa muito rápido porque é muito boa a troca de informações aí que a gente tem. Mas
deixa eu fazer aqui uma última pergunta aqui. André, como você está falando, você está trabalhando no back-office, né? Lógico, né? A Bluesoft trabalha no back-office do varejo, né? Como que a automação que você proporciona, porque eu acho que isso a gente trabalha muito também nessa questão da automação, como que ela pode ajudar no dia a dia do varejo e influenciar diretamente na compra, na experiência? Eu acho que a gente, colocando processos mais automatizados, né, e melhores, a gente consegue dar mais foco para o que é mais importante. Então, para dar alguns exemplos, né? Quando a gente faz automação do financeiro, a gente faz integração direta com todos os bancos que o nosso cliente usa. Então, ele passa a receber os extratos diretamente no RP, ele faz pagamentos, ele emite boleto, faz cobrança, concilia Pix, concilia todos os recebíveis de cartão. E, às vezes, a gente chega a conseguir diminuir esse time, né, em 30%, 40%, 50%, por vezes até 70%. Então, não é que essas pessoas necessariamente vão ser mandadas embora da empresa, dispensadas, mas elas vão ser realocadas para outras atividades de maior valor agregado. Porque se aquilo podia ser automatizado e feito com maior qualidade por um algoritmo, não era provavelmente para elas estarem fazendo aquilo ali. Um outro exemplo, né, um supermercado, às vezes, que tem lá 10 mil SKUs, muitas vezes mais do que isso, né? A gente tem clientes que têm até 750 mil SKUs, por exemplo, que não são supermercados, varejo de outros segmentos, mas é muito difícil você fazer uma boa gestão desses itens todos. O que eu ponho em linha, o que eu tiro de linha, o que eu tenho que comprar, onde eu vendo qual item. Esse tipo de coisa são coisas que a gente consegue, com um bom nível de automação, a gente consegue melhorar muito, porque é quase impossível as pessoas conseguirem tomar essa quantidade tão grande de decisões todos os dias e fazer isso bem feito. A gente consegue trazer informação para quem precisa, na hora que precisa ver. Para dar um exemplo prático, a gente manda para os compradores toda segunda-feira, né? Claro que isso é configurável, o cliente habilita, desabilita, mas um relatório ali, um flashback com as principais informações de BI que ele precisa saber naquele dia. Então, quais são os produtos que têm maior probabilidade de perder e que eu ainda posso fazer alguma coisa a respeito para que a perda não aconteça? Quais são os itens que estão em trocas que eu preciso conversar com os meus fornecedores essa semana para fazer alguma coisa a respeito deles? Quais são os itens que eu tive uma perda significativa de vendas, que diminuiu as vendas e que eu posso estar, por exemplo, com uma exposição ruim, eu posso ter que repensar? E quais são os itens que estão com uma performance extraordinária em relação ao passado? Dentre outras informações que a gente tenta fazer o quê? Em vez de você ter que lembrar de toda semana abrir uma série de relatórios e revisar essas informações e às vezes ver produto por produto para descobrir o que fazer, a gente tenta selecionar o supra-sumo, aquilo que é importante de fato para você poder ver e te entregar essa informação de uma forma mais gerida para você observar e tomar decisões. Então isso otimiza o seu tempo. Sim. Otimizando o seu tempo, você consegue tomar as decisões que mais vão impactar na experiência do seu cliente, porque você vai comprar melhor, precificar melhor, evitar excesso de estoque, evitar ruptura, né? E vai ter também mais tempo para o seu time de gestão, para os gerentes da loja, para a sua equipe, poder observar oportunidades para você poder melhorar o seu negócio, porque eles não vão estar 100% do tempo ali sendo consumidos pela operação. Muito legal, muito legal. Perfeito. E Alex, né, nos processos de comunicação, aí olhando mais para a Pricefy, né, também nos processos de comunicação, nessa automação, como que você enxerga, né, que esse processo, automatizar esse processo está ajudando de fato lá na experiência na loja? É muito parecido com o que o André falou. No final, quando a gente está melhorando a vida do funcionário da loja, a gente está trazendo uma melhor experiência do funcionário, né? O tema do Employee Experience. Então, você libera ele de tarefas burocráticas para ele conseguir pensar melhor em como atender o cliente. Então, assim, não é uma coisa direta. Vou dar um exemplo daquele atrito que eu comentei do preço errado. Então, o cliente não tolera mais isso, ele chegar na loja, é inadmissível. Embora se troque preços hoje 3 vezes mais volume de troca de preços diária, o cliente não tolera que esses preços estejam errados. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia de auditoria de preços com realidade aumentada. Como é que funciona? No processo tradicional, o varejista vai lá, ele imprime o relatório de preço para conferir se as etiquetas das gôndolas estão certas. Então, tem que imprimir, passar com uma prancheta e fazer o cara crachar uma por uma, para ver se o preço está certo ou está diferente. Se tiver diferente, porque alguém esqueceu de trocar a etiqueta, ele tira a etiqueta, vai lá e pede uma etiqueta no sistema. A gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que, pelo celular, com a realidade aumentada,
ele vai escaneando a gôndola e automaticamente ele vai conferindo se o preço da etiqueta bate com o preço do sistema em tempo real. Se tiver diferente, ele já manda gerar uma nova etiqueta. Então isso faz com que esse processo fique 10 vezes mais rápido. E como que isso afeta a experiência do cliente? A chance de você ter o preço errado na gôndola é muito menor. Porque esse processo da prancheta ele leva tempo. E às vezes você pega uma loja como uma farmácia, uma drogaria, uma loja muito pequena, onde o mesmo funcionário ele atende no balcão, ele repõe os produtos na gôndola, ele troca a etiqueta de preço e ele vai lá atendendo caixa. Você imagina trazer burocracia para um funcionário de loja desse porte. Mesma coisa com os mini mercados, por exemplo, loja de conveniência. É um funcionário que faz tudo na loja. Sim, perfeito. Então, você tem que trazer automação para que ele tenha, primeiro, chance de errar menos naquele processo ali, naquela rotina ali da troca de preços, e no final sobre mais tempo para ele poder atender o cliente, de preferência com um sorriso no rosto. Exatamente. Que foi o caso que você comentou. Que é o que afetou bastante ali. Quando a pessoa está lá ferrada com os processos burocráticos, ela vai se desanimando. E, consecutivamente, essa energia negativa, ela passa, né? Na hora que ela está lá, ela corre lá para o caixa e vai atender o cliente, ela não vai atender com o mesmo gás, com a mesma energia, o mesmo sorriso no rosto. Então, não é uma relação direta, é uma relação indireta de você melhorar a experiência do funcionário, automatizar processos e, consecutivamente, a experiência do cliente ser melhorada na loja. Muito bem, concordo plenamente. Bom, pessoal, eu acho que a gente está chegando ao fim aqui da nossa gravação. Cara, gostei muito porque é muito legal ter participado dos 3. Depois vocês vão poder assistir também os outros 2 e ver que é muito legal a visão realmente de cada um dos pontos de vista. Cada um desses pontos de vista. É muito legal. A gente é muito mais crítico a processo, sabe? Tipo, é muito legal isso. A gente, como acho que solucionador aqui, a gente... Quando você vai visitar uma loja, cara, você já começa a pensar, não, isso poderia melhorar desse jeito, podia ser melhor daquele. E a gente tem essa mentalidade, né? E, puta, eu achei muito positivo o resultado da nossa conversa. Então, eu quero agradecer aqui a visita de todos aqui, né? A participação de todos vocês, a convite aqui nosso. André, muito obrigado por participar. Queria deixar aí um espaço para você falar aí um pouquinho, poder chamar o pessoal para te encontrar aí nas redes sociais. Agradeço muito a sua participação. Fica aberto aqui para suas despedidas. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? Foi incrível estar aqui. Quem quiser saber mais sobre a Bluesoft, quem estiver precisando aí dar um up na sua tecnologia, né? A Bluesoft, sem sombra de dúvidas, a melhor e mais moderna tecnologia para você que é varejista, atacadista, distribuidor. Você vai encontrar a gente em bluesoft.com.br. Se quiser me procurar nas redes sociais, André Faria, em praticamente todas elas, você também vai me encontrar. Muito obrigado. Boa, muito legal, André. Tecchio, por favor. Acho que a minha palavra final é de novo falar de experiência, que para mim experiência vem de experimentar. Experimentar, você faz isso usando o sentido. Tem os 5 que a gente já conhece, né, que a gente aprende lá na primeira série, mas tem o 6º, que é o emocional, que é meio que a soma de tudo, é o que vem do seu estofo de vida, o que você já passou e até eventualmente vai dizer o que você vai passar. Então, a minha dica não só para varejista, mas para quem atua no varejo ou com o varejo, é para fazer com que quem esteja dentro do varejo experimente melhor as coisas que estão no varejo. Legal, muito bom. Muito bom. Eu vou puxar o gancho do Tecchio e falar de experiência também no sentido de solução tecnológica. A gente fala com muito varejista que às vezes entende que ele tem que fazer uma transformação na loja, colocar a loja de ponta cabeça para implantar uma solução. E, na verdade, ele pode começar aos poucos, né? Começa do mínimo, começa um piloto numa loja, começa um piloto no setor de uma loja. Então, ele não precisa fazer uma transformação muito grande sem ter certeza se aquilo vai dar retorno ou não na experiência do cliente. Então, experimente também as soluções tecnológicas, né? E como recado final, eu quero deixar meus contatos aqui. Eu sou Alex Pricefy no Instagram e Alex Terra no LinkedIn. Eu sou mais ativo até no LinkedIn. Quem quiser, me chama lá para a gente conversar. Muito legal, pessoal. Então, agradeço muito aqui a nossa conclusão do 3º episódio aqui da nossa trilogia aqui. Vou convidar todo mundo aí também a acessar nossa página, nos encontrar aí no www.pricefy.com.br, nos encontrar no Instagram, no LinkedIn, digita lá, procura lá por Pricefy. Segue a gente aí, né, no canal, dá o like lá no nosso vídeo, faz tudo aqueles paranauê lá do YouTube para poder ter acesso aos conteúdos e até que as outras pessoas que seguem, né, também poderem ter acesso a esse conteúdo que a gente quer trazer de fato para complementar aí no dia a dia dos nossos varejistas aí, né?
E queria que vocês deixassem aí nos comentários aí do nosso vídeo que tipo de solução você acha que faria diferença no cotidiano do seu varejo. Seria legal colocar isso daí, ouvindo um pouco do que a gente falou. Putz, mas na minha visão, eu acho que esse tipo de solução faria uma diferença no dia a dia aí das nossas lojas. Eu queria ouvir um pouco de quem está nos assistindo, sabe? Porque é legal, né? Quando você dá esse espaço para o pessoal colocar, às vezes ele tá ouvindo e está percebendo, não, mas puta, eles não pensaram em tal coisa. Não, isso é incrível. E assim, depois de estar tanto tempo trabalhando com os varejistas, o varejo acho que é um dos setores mais dinâmicos da economia, sem sombra de dúvida. Há 22 anos a gente desenvolvendo funcionalidades, fazendo coisas, e sempre surgem novas necessidades, né? E se você reunir 100 varejistas e perguntar para cada um deles qual a maior prioridade, eu tenho certeza que não vai sair menos de 100 coisas diferentes. Então, com certeza. Isso é maravilhoso para a gente. É maravilhoso. Né? Muito obrigado, pessoal. Então, a gente está encerrando aqui a nossa trilogia do Price Fight Talks. Agradeço muito a todos. Até breve. Obrigado, pessoal. Boa. Obrigado. Boa.